Olá, bem-vindo a vamos falar sobre um sentido para a vida. Esse vídeo de hoje é inspirado na obra de Viktor Frankl, que foi neuropsiquiatra austríaco, que durante alguns anos viveu em campo de concentração e diante de todas as circunstâncias, de todas as controvérsias, tinha tudo para dar errado, ele conseguiu dar um sentido, conseguiu buscar, um sentido para a vida, e aí transformou na sua obra clássica, que é Em Busca de um Sentido. Então, o Viktor Frankl, ele aponta, que o homem está no centro e tem como impulso primário aquilo que é chamado de vontade de sentido. Então ele chama assim, todos nós temos a vontade de atribuir um sentido às coisas que nos acontecem. Sobre as turbulências, sobre as preocupações, sobre as tragédias. A diferença vai ser o que você vai fazer a partir disso. Você vai parar, ficar reclamando, buscando um culpado, ou vai buscar um sentido e o que a vida pode ensinar com essas circunstâncias, com essa tragédia. E aí é interessante que na obra dele, ele coloca que assim, sim, é possível transformar tragédia em triunfo. Olha que contraditório, né? Apesar de todo um contexto, nós, se quisermos buscar isso, conseguimos transformar num triunfo. E a literatura está cheia de exemplos, de livros, de filmes, de pessoas que tinham tudo para dar errado, pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de vida, mas encontrou um sentido, encontrou um porquê continuar vivendo. Então, quando nós encontramos um porquê continuar vivendo, ou seja, um propósito, nós temos uma grande probabilidade de continuar vivendo, de continuar esperando em dias melhores. E aí ele traz uma frase interessante na obra dele, que é a frase do Albert Einstein, que ele coloca o seguinte: o homem que considera a sua vida sem sentido não é simplesmente um homem feliz, mas é alguém que dificilmente adapta-se à vida. Olha que interessante. Para que eu possa dar um sentido à minha vida, eu tenho que adaptar às circunstâncias, ao invés de ficar reclamando, lamuriando e buscando um culpado. Quando eu busco um significado, um sentido, essa busca é uma busca pessoal. Ninguém pode dar sentido à vida por você, para você. Essa busca é sua. Só você consegue descobrir o que lhe traz felicidade, o que lhe traz um prazer de viver, o que lhe mantém vivo. Então, nessa circunstância, eu pergunto para vocês, diante desse contexto de pandemia, que muitos de nós estamos ficando isolados e algumas pessoas perdendo a esperança, o que você tem feito para buscar um sentido para a sua vida neste momento? A obra dele, como ele viveu no campo de concentração nazista durante anos, então dá para imaginar quanto sofrimento, quanta angústia esse homem passou. E neste momento de turbulência, sem perspectiva a priori, ele encontrou um sentido para o sofrimento. Então ele coloca que quando nós encontramos um sentido para o sofrimento, nós temos a probabilidade de mudar a nossa vida para melhor. E para ele, o que significa mudar a vida para melhor? Significa renascer. Olha que interessante, esse renascimento. E esse renascimento tem que ser muito maior do que antes. É um crescer além de si próprio. Não ficar lá no passado, buscando o que ficou, mas o renascimento de olho no futuro. E esse renascimento é a decisão que caberá apenas nós. Ou ficamos reclamando dos condicionamentos, que a vida é assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar, que eu não consigo fazer nada, nós não iremos entender o sentido da vida. Então, um sentido da vida é quando eu acredito que é possível mudar o contexto.
E quando eu só consigo mudar o contexto quando eu tomo consciência, ciência, quando eu saio da ideia de medo, de castigo e vou pela esperança. Eu não posso atribuir tudo que acontece por um castigo, pela uma fatalidade. E eu lanço para vocês um desafio, né? Diante de toda essa situação, qual o propósito da sua vida? O que ou quem te mobiliza? Quem que te faz acreditar que vale a pena continuar vivendo? É uma obra para você terminar? É um filho para cuidar? É um trabalho para executar? O que te mobiliza? Né? E aí o Viktor Frankl, ele termina, né? Eu termino com essas ideias dele, que é o seguinte: apesar do contexto, devemos continuar acreditando no amanhã. Precisamos encontrar um sentido. E ele coloca que quando eu saio das minhas dores, quando eu saio do meu sofrimento e me jogo para o outro, quando eu colaboro, quando eu coloco a serviço do outro, eu encontro sentido. Então, nesse caso, encontrar um sentido é encontrar um serviço de ajuda à humanidade. Então, eu espero ter contribuído com vocês nessa reflexão de hoje, que é buscar um sentido. O que você tem feito para buscar um sentido? O meu sentido da minha vida, o meu propósito da minha vida, há alguns anos eu descobri que é compartilhar conhecimento. É ser professor, é ensinar, é estudar, é pesquisar, é ajudar as pessoas a descobrirem como pessoas inteiras. Obrigado, se cuide e, se puder, não saia de casa.